Sabemos que a nossa vida nessa terra, ela é uma passagem, né, irmão? A gente estamos aqui hoje e a gente não sabemos amanhã. Mas a maior convicção que a gente temos que ter na nossa vida é saber que Jesus, Ele já preparou, já está tudo preparado, um lugar melhor, mais lindo, aonde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá clamor, não vai haver decepção, não vai haver tristeza, não vai haver angústia. Esse é o lugar que o almejo está. E nós sabemos que nessa terra a gente passa por altos e baixos, mas quando nós observamos a Bíblia, a gente vamos ver que Jesus também sofreu. Jesus mostrou categoricamente que o sentido dessa vida não é somente momentos favoráveis, porque se a gente, irmãos, vamos somente servir a Deus quando a gente estiver bem, a gente perde a nossa salvação, porque é nos momentos mais difíceis, às vezes sangrando, chorando, angustiado, enfermo, triste, abatido, desanimado. Mas eu não posso deixar que nenhum sentimento dessa terra possa me ausentar da presença de Deus. Isso é um perigo muito grande. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus não desistindo de nenhum de nós, porque nós sabemos que o ponto primordial de Jesus, Ele tomou para si em vir essa terra. Ele nem precisava vir aqui, mas Ele veio. E por que Ele veio? Porque Ele sabia que era a única alternativa que tinha para que nós estivéssemos aqui hoje. Se Ele não tivesse vindo, a gente não estaria aqui. Por isso, eu olhando para Jesus, eu vejo Ele renunciando tudo nessa terra, renunciando tudo no céu. Renunciou na terra, no céu, e renunciou na terra. No céu, renunciou a glória que estava dentro dele, para agora ter um corpo formado nessa terra, um corpo humano. E aqui na terra, Ele rejeitou todas as propostas e tudo que foi oferecido a Ele pelo diabo. No capítulo 4 do Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, já dizia: se tu prostrares diante de mim, eu te darei tudo isso aqui. Então Jesus mostrou categoricamente que nada é mais valoroso do que a presença de Deus. Nada se compara com o que está preparado lá no céu. É por isso, meus irmãos, que mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, a gente não podemos largar a fé, a gente não podemos desistir da fé. Eu digo para os meus queridos irmãos, cada culto para mim é como que fosse o último, porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu quero estar com a minha vida tranquila, eu quero estar com a minha vida convicta. E se Jesus me chamasse hoje, eu sei para onde eu vou. Por isso, meus irmãos, que eu tenho trazido para a minha vida, eu quero que você traga também para a sua vida, que nada nessa terra se compara com os céus que nos esperam. Nada se compara com o que já está preparado nos céus para nós. Virá muitas coisas ao decorrer da nossa trajetória, ao decorrer da nossa vida, ao decorrer da nossa caminhada cristã. Haverá muitas coisas para te ausentar da presença de Deus, muita, sempre virá. Mas se você persistir, independente de quem queira ir com você ou não, mas se você persistir e nunca largar a cruz, independente de onde você estiver, saiba que os céus te esperam. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o texto que nós vemos no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Isaías, ele foi titulado o profeta messiânico. Por que profeta messiânico?
porque Isaías ele foi um dos profetas que mais pregou e falou a respeito de Cristo. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo no versículo 1, Isaías expressando, porque ele falava de Cristo, ele falava do Messias, ele falava da vida do Filho de Deus. Ele falava que a Virgem iria conceber um filho, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E quando eu olho para o versículo 1, eu vejo Isaías preocupado, sim, no capítulo 53, e no versículo 1, Isaías está preocupado. E qual foi a preocupação de Isaías? Quem tem crédito à nossa pregação? Isaías mostra uma preocupação, porque, irmãos, nós vivemos uma época hoje tão difícil do Evangelho, que às vezes eu acompanho algumas lives de igrejas genuinamente bíblica, preservadora dos bons costumes, dos preceitos bíblicos, e eu vejo, reconhecida, templos que dão 3, 4, 5, até 10 desse espaço aqui. E quando a gente olha para a nave da igreja, a gente vê 5, 3, 4 crentes. Isso em todos os lugares desse mundo. A gente olha para o altar, a gente vê um púlpito grande até com galeria em cima, com 2 obreiros sentados no altar. Aí eu me lembro do que está escrito. Será que quando Jesus voltar, ele ainda vai encontrar fé na terra? Porque, meus irmãos, o Evangelho hoje não é como 50 anos, 60 anos atrás. Hoje, meus irmãos, entre aspas, a maioria das pessoas, elas procuram igrejas que vai lhe trazer algo material. Você pode ver, você vai para uma igreja que prega somente prosperidade, você vê que é crente até pendurado no estende. Você vai para uma igreja que promete carro importado, que promete riqueza para você, é crente pendurado até no estende. Agora, irmão, as igrejas que verdadeiramente, eu estou falando, as igrejas que verdadeiramente pregam o Evangelho, verdadeiramente, o arrependimento de pecado, para a pessoa deixar as práticas do mundo, e que é necessário fazer uma renúncia deste mundo e do pecado para chegar no céu. Se conta nos dedos das pessoas que querem estar num ambiente que conduza para o céu. Porque, meus irmãos, eu me lembro, há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, melhor falando, eu sou bem socorro, não sou tão velho assim, né? Mas há 10 anos atrás, era uma facilidade uma pessoa se converter. Era mais fácil uma pessoa se converter ao Evangelho. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje, meus irmãos, existem lugares que é muito raro pessoas se converterem a Cristo. Eu admiro batateiras. Porque há 10 anos atrás, para uma pessoa em Batateira se converter é um milagre. Eu vou sair do microfone para falar isso aqui, só para os irmãos aqui. Porque lá na época, o catolicismo é que tomava conta. Para um crente, uma pessoa, um crente, ganhar uma vida para Jesus, irmão, era uma dificuldade. Agora, entre aspas, sabe por que, irmãos, isso aconteceu em Batateiras da época?
Porque infelizmente algumas igrejas lá não sabiam pregar. não sabia evangelizar as pessoas. Quando chegava nas casas das pessoas, Era para agredir a fé da pessoa. era para falar Mas imagem, e não sei do que. Aí o povo, irmão, criou um ódio dos cristãos. E era difícil demais um crente uma pessoa se converteu ali, há 10 anos atrás. E essas mesmas igrejas que pregavam dessa forma, acreditando a fé nas pessoas antigamente, hoje, irmão, são igrejas que não têm graça de Deus. São igrejas que mal se convertem uma pessoa. São igrejas que, quando realizam o batismo, batiza os filhos dos crentes que nasceram, mas não batiza uma pessoa que ganhou lá de fora, porque não se converte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem nos assiste sabe. Isso não sou eu que estou falando, é o povo que fala. Irmãos, nós temos 4 anos da Assembleia de Deus do Ministério da Batateira. E a Assembleia de Deus do Ministério da Batateira tem hoje mais respeito do que muitas, irmão, que tem 70, 50 anos. Agora, por quê? Porque a gente prega o Evangelho, porque a gente fala de Jesus, porque a gente mostra para o povo que o caminho é o céu. Eu sempre ensino muito aos irmãos quando saem de evangelismo e visita. Você chegou no lar de alguém, você pode ver o que for lá. Não fale da fé de ninguém. Fale de Jesus. Pregue Jesus. Mostre Jesus para aquela pessoa. Existe uma senhora que se converteu Lá em Batadeiras tem 2 semanas que ela se converteu. Ela viveu 10 anos dentro do Espiritismo. 10 se converteu, está lá. Recentemente a gente fizemos um culto na casa dela. Ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais. As possessões diabólicas que vinham sobre ela. Ela não aguentava mais. Ela buscou socorro em Jesus. E Jesus está fazendo a obra completa na vida dela. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus porque tem cultos, irmãos, 4 cadeiras que eu fico procurando como é espaço para me colocar as cadeiras. E eu prego em Batateira da mesma forma que eu prego aqui. Eu ensino em Batadeiras da mesma forma que eu ensino aqui. Não tem diferença. E lá, com muita frequência, pessoas vão dando crédito à pregação do Evangelho, vão dando crédito à palavra de Deus. E o que acontece? As pessoas automaticamente vão se converter. Temos na faixa etária, se não me foge a memória, 13 candidatos ao batismo em Batateira. 13 de pessoas que a gente ganhamos para Jesus. Algumas ainda não vão descer as águas porque precisa se organizar em alguns pontos. Mas tem 13 candidatos ao batismo. Fora as pessoas que chegaram agora, que se converteram agora. E a gente vai usar um tempinho, depois algum discipulado para o próximo batismo. Mas veja, irmão, o que eu estou querendo falar para os irmãos aqui? Queridos, eu costumo sempre dizer, a obra em Belém de Maria, ela é difícil mesmo. Isso é normal aqui em Belém. Para os irmãos que são novos, não se assuste que eu vou falar. Mas nenhuma denominação dentro aqui de Belém tem a estrutura que tem hoje, foi fácil. Existe igreja aqui dentro de Belém que era 3, 4 igrejas no mundo, por anos e anos. Eu digo porque eu fui. E muitas das vezes ficava
que depois era no salão ali, porque não tinha tempo próprio ainda, alugava ali, saía dali, ia para ali, saía dali, ia para ali. Era bom crescer dentro da igreja, porque Belém existe essa dificuldade da obra explodir rápido. É anos, anos, anos e anos para que as coisas. Jabatateiras, irmão, era um lugar mais difícil do que Belém, das pessoas se converterem. Hoje não, hoje é mais fácil em Belém, e a obra de Belém cresce mais do que aqui em Belém. Nós vamos ter noção, a parte de baixo lá de Jabatateiras, a gente já não abrimos porque eu não achei um local ainda. Temos um terreno para construir, mas não posso construir lá agora porque faltam algumas coisas para terminar a congregação de cima. Mas veja, Catene já era para mim ter aberto Catene, irmão, mas tem um povo em Catene. Eu não abri lá. Agora, por que, irmãos? Queridos, deixa eu falar isso aqui, eu vou voltar para o texto. Pastor de igreja, ele consegue avançar com mais rapidez a obra de Deus sem obreiros. Se uma liderança de igreja ela não tem uma equipe de obreiros, é impossível a obra ela avançar, porque fica só o peso em uma pessoa, fica só o peso para mim. É o caso de Belém. O peso aqui é só mim. Por que, irmão? Porque nós não temos obreiro em Belém de Maria. Já Batateiras, o que acontece? Batateiras, eu posso abrir umas 5 congregações dentro de Batateira. Tem obreiro para dizer, ó, você vai para aquela congregação, você vai para aquela congregação, você vai para aquela congregação. Se a gente tivesse uma equipe de obreiro aqui, irmão, a gente estaria com uma congregação na Coab, a gente estaria com uma congregação lá na Bala. Existe um vocabulário que diz assim: uma andorinha não faz. Por isso que eu estou falando isso aqui para os irmãos, porque a obra aqui em Belém é isso mesmo. Para que os irmãos não fiquem preocupados dizendo, meu Deus, às vezes tem umas pessoas, às vezes só tem uma pessoa. A obra em Belém é isso mesmo. Só o tempo e os santos é que vai mudar isso. Mas você que está aqui, você que está na presença de Deus, continue firme, servindo ao Senhor, com muita alegria, porque um dia a gente vamos viver coisas grandes nesse lugar. Seja comigo ou com outra pessoa aqui, mas vocês vão ver ainda a obra muito expandida aqui dentro. Irmãos, nós temos 2 anos e pouco. É muito pouco. Agora deixa eu dizer uma verdade para os irmãos. Quando se tem uma equipe de obreiro é diferente. Por quê? Porque a obra de Deus ela não avança somente por isso aqui não. Somente o pastor está aqui sentado trazendo uma palavra para você. A obra de Deus cresce com visitas, com evangelismo. E é isso, irmão, que a gente precisava aqui de Belém. Só que eu não consigo só. Então, eu só posso fazer o que verdadeiramente está ao meu alcance para fazer. Porque já penso enorme. Porque, irmão, deixa eu dizer uma verdade aqui. Não me ignore como vou falar. Mas, irmão, obreiro de público para mim não serve. Porque eu já estou aqui. De público, eu já estou. Eu preciso de obreiro que trabalhe. Eu preciso de obreiro que vai em busca de almas. Eu preciso de obreiro que pegue o arado.
para cultuar. Cultuar é uma coisa. Trabalhar é trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa que nós vamos toda segunda-feira. Toda segunda-feira, estou encerrando. E volto no texto. Toda segunda-feira, em Belém de Maria, em Batadeiras, melhor, 5 horas da manhã, está a gente tudo de joelho na igreja. Toda segunda-feira é obreiro ali, é irmãos, é irmãs. Na segunda-feira, as irmãs saem de visita e evangelismo. Agora é um de outro no ar livre. Irmão, é muito bom. Eu queria muito fazer mais aqui por Belém, mas sozinho não consigo. Eu estava conversando ontem com alguns irmãos na congregação em Batadeiras a respeito do congresso. Porque, irmãos, em Batadeiras, o que a gente desejar realizar, a gente consegue. Se a gente quiser realizar uma cruzada, a gente consegue. Congresso, tudo. Eu fiz uma campanha de 43 dias, trazendo caravanas de fora, pregador de fora. E olha que é despesa: é alimentação, é oferta, é combustível. E Batadeira tem esse ponto. A gente vamos realizar um congresso aqui, no dia 16 de janeiro. Agora, você não sabe por que eu vou realizar esse congresso aqui? Por 2 motivos. Primeiro motivo, o espaço que tem. Que aqui o espaço é menor. Para a gente realizar lá é menor que aqui. Então o povo ia ficar na rua. Esse é o primeiro motivo. E também porque a gente tem o apoio total de Batadeiras. Porque Batadeiras é um porte muito forte, meu irmão. Você chega lá num espaço pequeno, mas é um porte forte. Batadeiras sempre terá condições de ajudar qualquer congregação que a gente abrir. Porque, irmãos, porque é isso que a gente precisa para que a obra de Deus ela avance mais. Para os irmãos terem noção, dia 16, de manhã batismo, à tarde evangelismo em massa, com carro de som e eu gritando no meio da rua. É o povo evangelizando, entregando literatura, porque vai ter uma equipe para estar aqui com a gente durante o dia, e a gente gritando aí na rua, evangelizando e convidando o povo para um congresso da noite, que vai ser um porte grande. Hoje já confirmei com o pregador que vai estar aqui. Então, meus irmãos, imaginem comigo, raciocinem comigo. O dia inteiro, irmão, vai ser uma despesa terrível. Porque a gente tem que alimentar o povo durante o dia e a noite. Os grupos musicais, a gente temos que ofertar um vinho em carros, despesa, algumas caravanas. Então, não é fácil, mas esse dia, se o congresso que eu fiz aqui, o primeiro congresso, com o cantor Abel Porro, se foi maravilhoso, esse dia 16 de janeiro vai ser extraordinário, vai ficar marcado aqui dentro de Belém, porque vai ser uma coisa linda. Os irmãos vão ver, os irmãos vão lembrar. E isso a gente só faz, irmão, pela fé e pela misericórdia de Deus. Porque quando um ministério, a igreja, ela tem porte financeiro,
ela consegue fazer tudo. Tudo que uma igreja que ela tem um porte financeiro alto, o que ela quiser fazer, faz, e faz bonito, só não faz se não quiser. Mas quem não tem porte é fé, irmão. Tem que ter fé. Então Isaías, ele preocupado, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque a Bíblia diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não tem pessoas que têm ouvido, mas não dá crédito à palavra do Senhor. Tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não dão crédito à palavra do Senhor. É por isso que eu oriento os irmãos nessa noite: nunca desista de uma pessoa que você tem pregado, tem falado de Jesus, e você fala: eu falo de Jesus, eu convido, eu chamo para a igreja, mas não quer. Nunca desista. Por quê? Porque vai chegar um certo momento que a palavra, ela vai entrar e ela vai fazer efeito, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então tem pessoas que ouvem, mas não dão crédito. A Isaías, ele vai falar a respeito desse fato que ocorreu 500 anos antes de Cristo, porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer de formosura. Ele está falando a respeito de Jesus. O pessoal via Jesus caminhando, via Jesus pregando, via Jesus ensinando, olhava para ele e menosprezava. E muitas das vezes tem pessoas que fazem isso. Olha para você, olha para a tua estatura, olha para o teu jeito e te menospreza pelo jeito que você é. Jesus passou por isso. E Isaías vai dizer: e olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ou seja, Jesus pregava, Jesus ensinava, e o povo olhava para Jesus, menosprezava ele. Porque tem muitas pessoas que são desta forma, menosprezam a palavra, menosprezam o Evangelho, preferem dar credibilidade a outras coisas do que a palavra de Deus. Ouve a palavra, conhece a palavra, sabe que é a verdade, sabe que Cristo é o libertador, sabe que Cristo é quem transforma, mas preferem dar ouvido a outras coisas. Você prega a palavra de Deus para alguém e fala: isso aí é pecado, isso aí não pode, isso aí é errado. Uma pessoa chega e fala: não, mas isso é normal. As pessoas acreditam naquilo que a pessoa falou que é normal, porque no que está escrito na Bíblia. Por isso que Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías estava falando já do que ia acontecer com Jesus. Porque Jesus pregava, nem todos davam credibilidade. Jesus pregava e muitas das vezes Jesus tinha que sair correndo de certas regiões porque tentavam matar ele pela pregação do Evangelho. Porque o Evangelho não é aplausos, o Evangelho não é opa-opa, irmão. O Evangelho não é ninguém se agradar, o Evangelho não é massagear o ego de ninguém, o Evangelho não é agradar ninguém, o Evangelho é arrependimento de pecado. O Evangelho de Cristo, a palavra tem que ser pregada
ele muda a tua vida. Jesus te libertou, ele muda a tua vida. Porque o Evangelho é mudança de vida. Então, olhamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Perceba que Isaías está falando a respeito, porque Isaías é conhecido como profeta messiânico. Então ele está falando que já iria acontecer com Jesus. Que muitos não iriam dar crédito à pregação, que muitos iriam olhar para ele e não iriam ver beleza nenhuma nele para que desejasse. Isaías vai falar a respeito do desprezo que ele teria. No versículo número 13, era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dor. Agora veja a expressão que Isaías usa: era desprezado, como que já tivesse acontecido, como que algo que já aconteceu, e isso ainda iria acontecer. Vai entender os mistérios da palavra de Deus. Então Isaías, ele já profetizava o que iria acontecer com Cristo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Porque Jesus trabalhava. Ele estava na capitania do Pai. Jesus, ele aprendeu com o Pai o que era capitania. E como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe o que Isaías está falando aqui? Já estava falando dos judeus. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é isso que Isaías estava falando aqui, que ele era desprezado e muitos não fizeram dele caso algum. Irmão, segura o que eu vou falar. Hoje alguém pode até me desprezar. Hoje alguém pode olhar para mim e não dá nada. Segura isso, vai ficar gravado e vai ficar no canal do YouTube. Mas olha aqui para mim. Chegará um dia, assim diz o Senhor para mim nessa noite. Chegará um dia que muitos vão pegar os meus vídeos e vão saber que por essa terra passou um verdadeiro homem de Deus. E muitos irão se lamentar, porque tiveram muitas oportunidades de aprender e de ser abençoado pela nossa vida, mas preferiram rejeitar. Isso é sério, irmão, que eu estou falando aqui. Mas vamos continuar aqui, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, isso já mostrava que Jesus ia pegar todo o nosso pecado, tudo que a gente cometermos, iria trazer sobre si, iria levar para a cruz. E lá a vitória foi do povo de Deus. O versículo número 5: mas ele foi ferido. Por que ele foi ferido? Ele foi chicoteado. Isso é sério. Coroa de espinhos, prego nas mãos, prego nos pés. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não era que ele tinha transgredido, porque em Jesus não havia pecado, mas pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Jesus foi ferido.
E a Bíblia vai dizer: imbuído pelas nossas iniquidades. Você sabe o que é moído? Estraçalhado. É como que Jesus passou pelo moinho de uma cana. Quando você bota ali a cana para fazer o caldo, ele foi moído. Ou seja, Jesus sofreu o extremo por amor a nossas almas, pelas nossas iniquidades que é pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras palavras, pelo seu sacrifício na cruz, nós alcançamos a salvação, a cura para nossas vidas. Glória a Deus por isso. Versículo de número 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando Cristo estava ali, entregando a sua obra por vida e morte de cruz, naquele momento ali, todo o pecado da humanidade estava sendo cravado no madeiro. Isso aqui é sério. Por isso que o cristão, ele não pode fazer símbolo da cruz. Por isso que o cristão, ele não pode andar com correntinha no pescoço, principalmente em cruz, ou ter uma cruz dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque cruz, pela Bíblia, é símbolo de maldição. A Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando eu olho para a cruz, eu olho para sofrimento. Quando eu olho para a cruz, eu olho para pecado. Quando eu olho para a cruz, eu olho para maldição. Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cruz é símbolo de morte. Quando você faz o sinal, você está atraindo a morte para você. Aprenda isso. As pessoas não sabem. Fazem de uma forma como que fosse uma proteção. Não. Cruz é símbolo de pecado, cruz é símbolo de maldição, cruz é símbolo de morte. Ah, mas Jesus morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz, por quê? Pelos nossos pecados. Ele se tornou maldito por nós e vai à cruz. Então eu não posso pegar o símbolo da cruz e colocar em frente de um púlpito de igreja. Eu não posso pegar, irmão, e colocar em frente uma igreja, irmão. Eu não posso passar em certo ambiente e fazer um sinal. Eu não posso estar fazendo sinal disso. Por quê? Porque cruz é símbolo de morte, cruz é símbolo de pecado, cruz é símbolo de maldição. Eu tenho que falar isso aqui porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque tem pessoas que não sabem, irmãos. Tem pessoas que não sabem, aí andam com aquilo ali como que fosse uma coisa comum. Não, irmão. E eu tenho uma notícia para dizer: Jesus não está mais no madeiro. A cruz é símbolo de morte, a cruz é símbolo de maldição, a cruz é símbolo de pecado. Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou e está no nosso meio pelo Espírito Santo. Aí o versículo vai nos dizer, relendo o 7: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquinhadores, ele não abriu. Eu preciso ensinar isso aqui porque o meu papel é ensinar, não é criticar ninguém e fé de ninguém, mas como pastor de igreja eu tenho que ensinar os crentes da igreja.
que acontece? Às vezes, principalmente aqueles filmes da paixão de Cristo, inclusive eu não acho problema nenhum ninguém assistir, não acho problema nenhum nisso. Para muitos há um pecado, não acho problema nenhum nisso não. Agora deixa eu falar uma coisa. O problema é você pegar o que passa dos filmes e trazer para a igreja. Porque nos filmes, o que acontece? Você vai ver lá, Jesus levando chicotada e gritando lá, né? É isso? Gritando. Mas a Bíblia vai dizer que como ovelha muda, ele seguiu o seu caminho. Ele não abriu a boca. Não existe esse negócio de Jesus estar gritando, Jesus está gritando, de Jesus está não sei o que na hora da chicotada, como muitos criam essa ficção. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que como ovelha muda, ele seguiu o seu destino. O momento em que Jesus abriu a boca foi dois. Quando ele pediu água e lhe deram uma esponja. E o segundo foi quando ele clama e diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Em tuas mãos, ele fala: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi aí as palavras que a Bíblia relata de Jesus. Mas não que ele estava gritando na hora da chicotada, dos pregos, nada disso. A Bíblia não fala. Ele seguiu. E isso era o que incomodava. Isso era o que mais incomodava aqueles que estavam ali, chicoteando Jesus, colocando os pregos em sua coisa, porque ele estava lá. Porque o silêncio incomoda muita gente. Você quer ver alguém ficar agoniado com você? Fique em silêncio. Deixe blá, e você fique em silêncio. O silêncio é a maior resposta. Mata qualquer pessoa na unha. É você ficar no silêncio, ali calado. E você? Porque muitas das vezes as pessoas falam para tentar puxar o que você fala, para você se perder nas palavras. E quem fala muito erra. E você só ouvir, você imita de errar. Então, irmão, eu estou aprendendo muito, irmão, na minha trajetória de vida, porque faz muito tempo que eu observo agora e digo sempre assim, que a maior sabedoria do ser humano, isso eu falo, não é a Bíblia não que está falando, tá, irmão? É eu, Jailson de Tal da Silva, estou falando, que a maior sabedoria do ser humano é o silêncio. Quanto menos você falar, menos você erra. Então, se você fica em silêncio e você não fala comigo, você não erra, então isso mostra sabedoria. Porque quando você abre a boca para falar, você se perde. Silêncio. Por exemplo, quantas das vezes já aconteceu fatos? Que eu ouvi, refleti e silenciei. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Sabe por quê? Porque depois só fica um peso na consciência de quem fala. E você fica em paz. Isso cabe para todo o setor da sua vida, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na rua, seja em casa, seja na igreja. O silêncio é a chave para você vencer. Não deixe nunca, porque às vezes tem pessoas que querem puxar você da provocação.
querem puxar você para falar, querem puxar você para ignorância. Não aprenda. Silêncio, você vai vencer. O silêncio vai te conduzir à vitória que você precisa. Fique em silêncio. Você precisava ouvir isso hoje. Deixe quem quiser falar. Deixe quem quiser te criticar, irmão. Deixe quem quiser tentar tirar você do céu. Fique em silêncio, porque eles verão que Deus vai te dar vitória. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Fique de pé glorificando a Deus. Querido e eterno Deus, louvando o Senhor amado pela tua palavra na noite desse dia. Leve paz e segurança a cada um dos teus filhos aos teus lábios. Guarda, livra e protege de todo mal os teus filhos que não puderam chegar na noite desse dia. Abençoe a todos de forma especial. Fica conosco. Isso é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós de sempre. A igreja diz. E amanhã temos culto para a glória de Deus, culto de pregação. Deus abençoe.